Todos nós já ouvimos falar, principalmente em relação à comida, uma boa alimentação, em relação às proteínas. Mas nunca paramos para pensar o que realmente são elas e o que elas fortalecem. Então, afinal, o que são proteínas? A proteína é um tipo de substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos ligados entre si. Podemos dizer, em outras palavras, que as proteínas são compostas por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As proteínas também apresentam uma grande e extensa lista de funções do nosso organismo e são encontradas em todas as estruturas das células, substâncias intersticiais, anticorpos e entre outros. Principalmente, além disso, de serem fundamentais para o nosso crescimento e formação dos hormônios. Geralmente, para ser considerada uma proteína, a cadeia deve ser apresentada mais de 70 aminoácidos e quando a cadeia é menor, o termo adequado é peptídeo. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem pelo menos um grupo amino, que se refere à amina, e um grupo carboxila, que se refere ao ácido carboxílico em sua estrutura. Os aminoácidos são utilizados na síntese de proteínas, as quais constituem músculos, tendões, cartilagens, tecido conjuntivo, unhas e cabelos, além de alguns hormônios. Assim, eles ligam-se entre si para formar as proteínas, sendo, portanto, a matéria-prima desses macronutrientes. Existem dois grupos de aminoácidos: os aminoácidos naturais ou não essenciais, que são aminoácidos produzidos pelo próprio organismo, sendo 12 no total, e aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que não são sintetizados pelo organismo e que precisam ser obtidos através da alimentação. São 8 no total. A ligação que une os aminoácidos é chamada de ligação peptídica, caracterizada pela reação do agrupamento amina de um aminoácido com o agrupamento carboxila de outro, com a liberação de uma molécula de água. Aqui temos um exemplo de uma estrutura de um aminoácido. Oi, meu nome é Dandara e eu vou falar sobre a composição das proteínas. As proteínas são macromoléculas, ou seja, são moléculas muito grandes, orgânicas, formadas obrigatoriamente pelos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E de vez em quando também pode ser formada por enxofre, fósforo, cobre e outros elementos. As macromoléculas são resultantes da associação de duas ou mais unidades moleculares menores, que são chamadas de aminoácidos ou peptídeos. Essas macromoléculas podem ser denominadas ainda como cadeia polipeptídica. As proteínas podem ainda ser compostas por mais de uma cadeia polipeptídica, sendo que a interação entre as cadeias é realizada de forma não covalente. A interação entre os aminoácidos é feito de forma covalente. Agora falando um pouco sobre a estrutura química de uma proteína. A estrutura química básica de uma proteína é formada por aminoácidos, os quais possuem o grupo carboxila de um ácido carboxílico e um grupo amino de uma amida, que está aí representado na imagem. O grupo carboxila é composto por um carbono que realiza uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com o hidroxila. O grupo amino é composto por um nitrogênio que se liga a dois átomos de hidrogênios. Na natureza, existem diversos aminoácidos e, entre eles, 20 tipos são muito comuns nos organismos vivos. Desses 20, 9 tipos não são produzidos pelo ser vivo, aminoácidos essenciais, e 11 são produzidos pelo organismo, aminoácidos não essenciais. Agora falando um pouco sobre a ligação peptídica. A ligação peptídica é a estabelecida entre um aminoácido e outro. Ocorre quando o carbono do grupo carboxila de um aminoácido interagem com o nitrogênio do grupo amino do segundo aminoácido, ou seja, a interação entre esses dois grupos, o grupo de carboxila e o grupo amino. Para que haja essa interação entre os aminoácidos, ocorre o rompimento da ligação entre o carbono e a hidroxila, na carboxila, enquanto no grupo amino há o rompimento de uma ligação simples entre o nitrogênio e um de seus hidrogênios. Bom, como resultado, é formada uma molécula de água pela junção da hidroxila com o hidrogênio.
As proteínas conjugadas são aquelas que liberam, por hidrólise, outros componentes químicos aos aminoácidos. Ela é composta por porções que são denominadas grupos prostéticos, relacionados à ação biológica da proteína. Um exemplo de um dos variados grupos prostéticos é o grupo da hemoglobina, que é o hemo. As proteínas conjugadas podem ainda ser classificadas de acordo com a natureza de seu grupo proteico, como, por exemplo, as glicoproteínas e lipoproteínas, cujos grupos proteicos são, respectivamente, um glicídio e um lipídio, polipéptidas. Sendo assim, as proteínas monoméricas e as proteínas oligoméricas. As oligoméricas são aquelas que têm a estrutura e função mais complexas e são formadas por mais de uma cadeia polipéptica. Quanto à forma, pode ser classificada em duas: as proteínas globulares e as proteínas fibrosas. As globulares possuem estrutura espacial mais complexas e são esféricas. Geralmente são solúveis em meio aquoso. São exemplos de proteínas globulares as proteínas ativas, como as enzimas e as transportadoras, como a hemoglobina. Proteínas simples são aquelas que durante a hidrólise só liberam aminoácidos. Proteínas monoméricas são proteínas que só possuem uma cadeia polipeptídica. Nas proteínas fibrosas, as cadeias polipéptidas se enrolam como se fosse uma corda. Uma das características das proteínas fibrosas é que elas não são solúveis em soluções aquosas. Além disso, são responsáveis pela força e pela flexibilidade das estruturas onde estão presentes. Olá, meu nome é Ingrid e eu vou falar sobre os principais tipos de proteínas, que são as vegetais e as animais, que também são as mais conhecidas pela gente, né? As proteínas vegetais, elas são muito consumidas por veganos e vegetarianos, e elas possuem aminoácidos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Então, elas também ajudam na produção de hormônios, anticorpos e enzimas. E como o próprio nome já está falando, elas vêm de toda a origem vegetal. Já as proteínas animais, elas são todas aquelas que possuem qualquer tipo de origem animal, como as carnes, ovos, queijos e laticínios em geral. As proteínas, elas são parte essencial da dieta e do funcionamento de todo o corpo. Proteínas ajudam a construir, desenvolver, reparar e manter as estruturas do corpo, como os músculos, tecidos, órgãos, pele, cabelo, unhas e etc. Então, basicamente, elas também são responsáveis pela formação das células de defesa, das reações enzimáticas, da transmissão de impulsos nervosos e da diferenciação celular. Só que o corpo ele não armazena proteínas da mesma forma que faz com os outros macronutrientes, tipo com os carboidratos e as gorduras. Então, a gente precisa trazer essas proteínas para o nosso corpo de forma externa, que são através dos alimentos. Então, é por isso que quando você vê pessoas que treinam, elas priorizam consumir proteínas, porque elas ajudam na regeneração muscular e também no ganho de massa magra. Uma coisa muito interessante entre esses dois tipos de proteína é que a proteína animal ela tem digestibilidade em torno de 90% e 100%, enquanto a vegetal tem de 80% a 90%. A vegetal tem baixo valor biológico e a animal tem alto valor biológico. A animal ela contém gorduras, enquanto a proteína vegetal ela é rica em fibras. São diversos os alimentos ricos em proteínas. Abaixo está uma pequena lista de alimentos com uma grande quantidade de proteínas. Entre eles está o frango, a carne vermelha, ovos, peixes, leite e seus derivados. E a quantidade de proteína, assim como de qualquer outro nutriente, é individual e informada a partir da avaliação nutricional, que leva em conta fatores como peso, altura, idade e comorbidades.